Eu moro em uma cidade muito pequena, onde todos se conhecem e normalmente nos damos bem. Somos apenas um pontinho no mapa do nosso estado, quase como excluídos, mal notados por qualquer um. Mas eu realmente gosto de viver nesta cidade pequena. As pessoas aqui são legais e sempre estão prontas para ajudar. Pelo menos era isso que eu costumava pensar. Mas então percebi o quão insegura a cidade pode ser, especialmente para uma garota de 15 anos como eu. Era um dia muito quente, daqueles em que até respirar parece difícil, quanto mais fazer qualquer coisa ativa. Tive uma ideia diferente e decidi fazer uma festa do pijama com minha melhor amiga, que já estava na minha casa. Arrumamos nossas coisas e fomos para a casa dela. Mas assim que estávamos prestes a sair, ouvimos a música do caminhão de sorvete. Sorri para minha amiga e disse que poderíamos pegar sorvete de graça, porque os donos eram amigos da minha família. Quando o grande caminhão branco entrou no nosso pequeno bairro, todas as crianças se reuniram ao redor dele como gaivotas correndo atrás de comida na praia. Elas estavam com suas moedas prontas, fazendo um som de tilintar. Eu esperei as crianças animadas na minha frente pegarem seus sorvetes antes de irem embora. Verifiquei o cardápio e perguntei à minha amiga o que ela queria. Ambas fizemos nossas escolhas. Quando olhei para o homem para fazer o pedido, estava prestes a dizer o nome dele, mas então percebi que era um total estranho. Fiquei olhando para ele em choque, com a boca aberta, e então perguntei onde estavam o cara de sempre e seu filho. Eles saíram de férias e me deixaram no comando. Então, o que vocês querem, lindas? Ele disse com um sorriso muito assustador. Eu não queria falar muito com ele, mas também não queria ser rude. O homem parecia ter uns 30 anos, muito bronzeado, e não fazia a barba há alguns dias. Ele estava usando uma camiseta regata branca suja, e eu não conseguia ver suas calças. Só queria dizer olá, eu disse e me virei. Minha amiga estava atrás de mim e perguntou o que havia de errado enquanto caminhávamos. Começamos a caminhar em direção à casa dela. Virei-me para ela e expliquei que o homem vendendo sorvete não era o habitual e o cara de sempre não estava de férias. Além disso, esse cara parecia realmente assustador e meu instinto me dizia que ele poderia ser perigoso. Eu sempre confiei nos meus instintos. Continuamos andando, conversando sobre coisas aleatórias para passar o tempo. Logo ouvi a música do caminhão de sorvete vindo da estrada. Não me importei em apressar o passo, apesar do clima quente. Então a música do caminhão de sorvete parou, mas eu ainda podia ouvir o motor, ficando mais alto aos poucos. Vi o homem passando por nós pelo canto do olho, indo devagar e nos olhando. Eu o observei e então ele acelerou de repente, virando à esquerda na interseção. Minha amiga e eu ficamos um pouco assustadas agora, então viramos à direita e andamos por uma estrada. À nossa esquerda, havia um parque que a maioria das pessoas chamava de War 5 por algum motivo. Uma de nossas amigas estava lá, então acenamos. Ela sorriu e veio até nós. Conversamos por um tempo, principalmente para fazer uma pausa e relaxar. Então ela se virou para mim e perguntou: "Você viu o sorveteiro?" Ele parecia assustador e não parava de me encarar. Dissemos a ela que poderia caminhar conosco, já que sua casa era no caminho. Falamos e rimos, tentando esquecer o estranho. Então ouvimos novamente a música do caminhão de sorvete se aproximando. Vimos o velho caminhão descendo uma estrada particular que se ramificava da que estávamos andando. Continuamos andando e o ignoramos, achando que ele estava apenas fazendo seu trabalho. Mas de repente, ele parou quando nos viu. Seus olhos ficaram em nós por um momento, antes de ele virar à esquerda e seguir pela estrada. Logo chegamos à casa da nossa amiga. Ela se despediu e nos disse para irmos para casa rápido. Concordamos e continuamos andando, enquanto ela entrava em casa onde estava segura. Estava escurecendo e ainda tínhamos uma caminhada de meia hora pela frente. Continuamos conversando, tentando fazer as coisas parecerem melhores novamente. Mas cerca de 20 minutos depois, ouvimos a música do caminhão de sorvete novamente. Ela tocou por um tempo e então parou. O motor rugiu,
Sabíamos que ele devia estar dirigindo rápido. Começamos a correr o mais rápido que podíamos e chegamos em casa em poucos minutos. Tentamos abrir a porta, mas estava trancada. Havia um bilhete nela dizendo: "Fui à loja, volto logo. Chave reserva na garagem." Ela arrancou o bilhete e corremos para o quintal, fugindo das luzes do caminhão de sorvete que se aproximava. Ele parou bem em frente à casa dela. A grande porta branca se abriu e o homem saiu. Ele caminhou até a porta e bateu. Quando ninguém respondeu, ele tentou abrir a porta. Ele grunhiu de frustração e então chutou a porta antes de tentar entrar pelos fundos. Nos escondemos debaixo da varanda, agachadas para ficarmos fora de vista. Ele subiu as escadas e bateu na porta gritando: "Abram! Eu sei que estão aí." Ficamos quietas e eu espiava pelas frestas das tábuas. Vi que ele estava segurando uma espingarda e, acredite ou não, ele mirou na porta e atirou na fechadura. Ele abriu a porta e entrou. Corremos para a casa de um vizinho próximo. Explicamos a eles, ainda sem fôlego e claramente assustadas. Eles chamaram a polícia e trancaram as portas. Vimos os policiais passarem pela casa e pararam uma vez para nos verificar e garantir que estávamos seguras. Cerca de 1 hora depois, eles retornaram. Disseram que encontraram uma espingarda, mas não conseguiram encontrar o homem ou seu caminhão. A mãe da minha amiga voltou para casa e se desculpou por deixar a casa sozinha. Isso aconteceu no ano passado e agora tenho 16 anos. O homem cujo caminhão de sorvete foi roubado nunca o recuperou e o cara assustador nunca foi encontrado. Quando fiz 8 anos, minha mãe decidiu organizar uma festa para mim. Ela convidou uma amiga que trouxe seus filhos, vamos chamá-los de Sally, Billy e Lily. Depois que a festa terminou, nos reunimos na sala para uma noite do pijama e colocamos um filme de terror. Logo fiquei um pouco entediado e sugeri que brincássemos de esconde-esconde. Surpreendentemente, todos pareciam entediados também, então todos concordaram. Decidimos usar pedra, papel, tesoura para escolher quem seria o pegador. Meu irmão mais velho, Charlie, foi escolhido para ser o pegador. Ele foi para o corredor até o banheiro para começar a contar. Agora, deixe-me descrever a disposição da casa. Quando você entra pela porta da frente, logo verá a escada à sua esquerda. Ao subir essas escadas, você se depara com um corredor. À sua direita está o quarto do Justin, onde todos nós estávamos reunidos para assistir ao filme. E se você seguir em frente, chegará ao quarto da minha irmã Charlene. Quando você vira à esquerda nas escadas, encontrará meu quarto no lado direito. E se virar à esquerda novamente, encontrará o quarto da minha mãe. Continuando pelo corredor, ao virar à direita, verá 3 portas e outro lance de escadas. À sua frente está o armário de roupa de cama e à esquerda dele está a escada. Charlie foi contar no banheiro enquanto o resto de nós se espalhou para se esconder. Corri para o andar de baixo e pensei que me esconder atrás do sofá seria uma ideia esperta. Naquela época, um dos amigos do meu tio, Scott, estava dormindo no sofá, totalmente bêbado, mas isso não nos incomodava muito, então não ligamos. Lembro-me de ver Lily descer as escadas procurando um lugar para se esconder, e por algum motivo, ela decidiu se esconder comigo atrás do sofá. Eu não pensei muito sobre isso, pois achava que esconder-se atrás do sofá era uma ideia brilhante. Ah, e esqueci de mencionar que estávamos jogando esconde-esconde no escuro, o que torna a história ainda mais perturbadora. Charlie foi rápido em encontrar todos, mas eu continuei escondido atrás do sofá com Lily. De repente, Scott explodiu em risos e apontou para o teto. Acho que Lily percebeu, porque ela colocou a mão no meu ombro e disse: "Não se preocupe, meu amigo, você ficará bem. Eu estou com você." A voz dela soava estranha, como se viesse de longe ou algo assim. Virei-me para olhar para ela e perguntei o que havia de errado com sua voz, mas então vi sua mão. Sua mão parecia estranhamente ossuda e pálida, o que me chamou a atenção. Olhei para ela esperando ver sua figura familiar, mas em vez disso,
Testemunhei algo horrível. Seus olhos, ouvidos e boca eram enormes e pareciam fora de lugar em seu rosto pequeno e disforme. Soltei um grito tão alto que parecia ecoar pela casa inteira. Sem pensar, pulei por cima do sofá, desesperado para fugir daquela coisa aterrorizante. Charlie deve ter me ouvido porque ele entrou na sala bem a tempo de me ver correndo de volta para cima. A coisa assustadora continuou me perseguindo, até que corri de volta para o quarto do Justin e bati a porta. Todos voltaram para o quarto e contei-lhes o que vi, mas, de acordo com Lily, ela nem tinha ido para a sala de estar naquela rodada. Em vez disso, ela estava com Charlene escondida na sala de jantar, debaixo da mesa. De repente, Justin começou a entrar em pânico e disse a todos para olharem para minhas costas. Virei-me e vi muito vermelho na minha camisa. Charlie levantou minha camisa e viu 4 grandes marcas de arranhão nas minhas costas. Foi estranho, porque a princípio eu nem sentia o sangue ou os arranhões nas minhas costas, mas então começou a doer muito e comecei a chorar. Charlene perguntou se eu ainda queria jogar esconde-esconde, mas eu estava com muito medo. Eu disse a eles para continuarem sem mim. Justin se ofereceu para ficar comigo para eu não ter medo novamente. Ele estava prestes a me levar ao banheiro para limpar os cortes, mas então ele parou do lado de fora da porta do quarto. Nessa altura, todos já tinham encontrado um esconderijo. Então, quando ele disse que alguém estava espiando do quarto do Charlie, foi estranho. Caminhei pelo corredor e vi a cabeça lentamente se abaixando de volta para o quarto. A cabeça era completamente branca, quase como se estivesse brilhando. Além disso, a luz do corredor fora do banheiro estava acesa por algum motivo, o que nos ajudou a ver melhor. De acordo com meu irmão, não tinha nenhuma característica facial. Quando vi aquilo, gritei novamente e corri de volta para o quarto. Mais uma vez, todos correram para dentro, perguntando o que havia acontecido desta vez. Justin contou a eles e perguntou a Charlie se poderia ter sido ele, mas ele disse que nem tinha estado no seu quarto. Então, todos decidiram que ficaríamos todos em um quarto pela noite e continuaríamos assistindo filmes até adormecermos. A única vez que saímos foi quando minha irmã me levou ao banheiro para limpar o sangue das minhas costas. Foi difícil dormir naquela noite, porque os arranhões doíam muito, mas eventualmente consegui cochilar. Na manhã seguinte, minha irmã me levou de volta ao banheiro para verificar se meus cortes ainda estavam sangrando. Eles não estavam. Na verdade, haviam desaparecido completamente. No final, sou muito grato por não morar mais naquela casa. Eu me mudei antes de começar a 5ª série, e felizmente, a casa agora está vazia. Nunca descobri o que era aquela coisa, e honestamente, não tenho certeza se quero saber. Foi há alguns anos que eu e meus amigos, Lee, Devon e Darren, decidimos fazer uma viagem juntos. Havíamos acabado de terminar a faculdade e estávamos prontos para relaxar e esquecer todo o estresse do mundo real, mesmo que fosse apenas por um tempo. Eles confiaram em mim para planejar a viagem porque disseram que eu era bom nisso, mas acho que eles eram apenas preguiçosos, embora eu não me importasse. Procuramos no Airbnb um lugar para ficar. Pensamos em alugar um apartamento de luxo ou uma cobertura, mas depois de cerca de 1 hora de busca, encontrei algo diferente. Era uma cabana remota que parecia antiga. Algumas pessoas poderiam chamá-la de velha e desgastada, mas a escolhemos. Quando chegou a hora, começamos nossa jornada, que levou 4 horas de carro. Descobrimos que não podíamos dirigir até a cabana, então tivemos que estacionar o carro e caminhar até lá. A caminhada durou meia hora, então não foi um grande problema. Na verdade, achei que isso tornava a experiência melhor. A cabana era ótima, aconchegante e longe de tudo, com lindas vistas da natureza ao redor. Era exatamente o que queríamos. Havia apenas 2 quartos, um com beliches e o outro com uma cama queen size. Fizemos um jogo de pedra, papel e tesoura para decidir quem ficaria com a cama grande. Darren ganhou
Então o resto de nós foi para nosso quarto para nos acomodar. Darren se gabou um pouco e depois entrou orgulhosamente no quarto principal. Passamos o primeiro dia caminhando e explorando os arredores, mas não foi tudo calmo. Na segunda noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Ouvimos sons estranhos do lado de fora, como se alguém estivesse andando ao redor da cabana. Pensamos que poderiam ser animais no começo, mas quanto mais acontecia, mais preocupados ficávamos. Uma noite, acordei de repente com um barulho alto vindo da cozinha. Pensei que alguém havia invadido. Saí da cama para verificar. Foi quando o vi. Uma pessoa alta, vestida de preto, mexendo nas nossas coisas nos armários. Ele nem tentava ser discreto. Acordei meus amigos e percebemos que estávamos sendo roubados. Estávamos longe de tudo, sem sinal de celular, e o invasor ainda estava na cabana. Todos nos reunimos no meu quarto tentando descobrir o que fazer. Encontrei uma vara de pescar velha no armário e um dos outros encontrou uma frigideira. Voltamos para a sala de estar, onde vimos o invasor, mas as coisas ficaram mais estranhas. O invasor havia desaparecido e nem o ouvimos sair. No início, nos sentimos aliviados porque parecia que nada havia sido levado. Mantínhamos nossas coisas nos quartos e ele não entrou lá. Mas então lembrei de algo. Deixei as chaves do carro no balcão da cozinha. Fui verificar e elas haviam sumido. O invasor deve tê-las levado. Como mencionei antes, o carro não estava longe a pé, mas o cara já tinha uma vantagem. Mesmo que chegássemos lá no escuro, não adiantaria sem as chaves. Além disso, estávamos realmente assustados. Não podíamos chamar ajuda, então concordamos em ficar na cabana durante a noite. No dia seguinte, caminhamos até onde estacionamos o carro, mas como imaginávamos, ele havia desaparecido. Então, andamos pela estrada esperando encontrar ajuda, mas parecia que não estávamos fazendo progresso. Estávamos quase sem comida e água e temíamos encontrar o invasor. De repente, ouvimos o motor de um carro à distância. Ficamos nervosos, mas corremos em direção ao som. Paramos o carro e o motorista nos ajudou, chamando a polícia. Quando eles chegaram, explicamos o que aconteceu na cabana. Eles olharam ao redor e eventualmente encontraram nosso carro abandonado na beira da estrada, a alguns quilômetros de distância. Nunca pegaram a pessoa que o levou. O estranho é que ele não parecia interessado em levar coisas valiosas ou dinheiro. Parecia que o cara estava nisso pela emoção, como se fosse um jogo para ele. Ele achou divertido deixar um grupo de rapazes presos em uma cabana à noite. Eu me pergunto se ele nos observou enquanto caminhávamos pela estrada, aproveitando o que ele fez. Ou esperando algum de nós ficar sozinho, não sei. Finalmente estar seguro foi um alívio. Eu sou um cara de 45 anos, e isso aconteceu há cerca de 5 anos. Eu morava em uma pequena cidade no Maine, e minha casa era a minha coisa favorita. Uma casa colonial de 2 andares com uma varanda que contornava toda a casa e uma cerca branca. Eu estava morando lá há alguns anos e adorava ficar sozinho. No entanto, quando comprei a casa, ela custou mais do que eu planejava. Então, desde o início, quis alugar 1 ou 2 quartos no Airbnb. Depois de me instalar, criei meu perfil e comecei a alugar um dos quartos. No primeiro ano, tive muitos hóspedes e quase tudo correu bem, com poucos problemas. Mas então veio uma pessoa que mudou isso. O nome dele era Jack, um jovem. A princípio, Jack parecia amigável, então deixei ele ficar. As coisas estavam bem por algum tempo. Jack era quieto e não incomodava ninguém. Então, um dia, fui ao quarto de Jack para limpar, e foi aí que vi algo estranho na parede. Parecia um pequeno ponto preto. Olhei mais de perto e vi que era uma câmera minúscula escondida na parede, no canto perto do teto. Fiquei muito surpreso. Como ele fez isso sem eu saber, e o que ele estava fazendo com todos os vídeos que estava gravando. Era o quarto dele, mas ele não deveria ter furado minha parede. Conversei com Jack sobre a câmera, e ele teve a audácia de dizer que a colocou lá para se proteger.
Ele alegou que estava preocupado comigo agindo de forma estranha e que eu deveria tomar cuidado com o que dizia. Como ele podia dizer algo assim? Então, disse a ele para pegar suas coisas e sair da minha casa imediatamente. Nos dias seguintes, senti que alguém estava me observando. Senti que Jack poderia ter gravado mais sem eu saber. Procurei em toda a casa, mas não encontrei nada. Voltei à minha vida normal e continuei alugando o quarto por mais alguns anos. Com o passar do tempo, parei de usar o Airbnb. Não foi porque algo terrível aconteceu, mas simplesmente porque eu não precisava mais do dinheiro. Então, um dia, recebi um e-mail de um endereço desconhecido. Normalmente, eu apenas apago e-mails assim, mas esse tinha uma linha de assunto que me deixou curioso. O e-mail dizia: filmagem de Spycam. Achei que você gostaria de ver. Quando abri, havia apenas um link para baixar algo. Lembrei imediatamente de Jack e daquela situação assustadora. Não queria clicar, mas não pude resistir. Baixei um arquivo de vídeo e assisti com horror. Nas filmagens, vi a mim mesmo andando pela casa, entrando pela porta da frente e até dormindo no meio da noite. Era como assistir a um dia normal da minha vida todo junto. Eu podia ver que era de anos atrás porque agora estou careca, mas no vídeo eu tinha cabelo. Estava claro que foi Jack quem fez isso. Fiquei assustado novamente e procurei câmeras escondidas em minha casa. Então, usei o vídeo para descobrir onde a câmera poderia estar. Descobri um pequeno buraco no meu quarto que parecia ter sido remendado. Provavelmente foi onde a câmera estava escondida. Jack deve tê-las removido quando saiu. Ainda não entendo por que ele fez isso ou por que esperou tanto tempo para me enviar o vídeo. Foi uma brincadeira perversa, mas por que esperar todos esses anos para revelar? Passei alguns dias sozinho na casa com alguém que tem sérios problemas na cabeça. Pensei em denunciar isso à polícia, mas como as filmagens são bem antigas, cerca de 4 a 5 anos, não acho que eles levarão a sério. Conheço o Jack há tanto tempo que parece uma eternidade e somos melhores amigos desde crianças. Ao longo dos anos, tivemos inúmeras noites do pijama na casa um do outro, às vezes porque meus pais estavam fora, ou porque o Jack precisava de ajuda com a escola, ou simplesmente porque queríamos passar um tempo juntos. Houve tantas razões ao longo dos anos. A família do Jack se mudou para a casa onde moram quando a avó dele faleceu, há alguns anos. É uma casa bem grande para ser térrea, com muitos cômodos e espaços extras, como a maioria das casas. Quando você entra pela porta da frente, há um corredor longo, de cerca de 6 metros. Existem portas que levam a outros cômodos. No final do corredor, do lado esquerdo, há um cômodo que chamamos de sala de estar, um grande living conectado a uma área de jantar e cozinha. No lado direito do corredor, há uma porta que leva a um quarto de hóspedes, mas agora é usado como depósito. Jack vive nessa casa há muito tempo e ele me contou sobre algumas coisas estranhas que viu e sentiu lá, como a sensação de que alguém está observando e ouvir ruídos estranhos. Lembro-me de uma vez em que estávamos todos no escritório da mãe do Jack, do outro lado da rua. Era um dia movimentado, mas eu realmente precisava usar o banheiro, então perguntei à mãe do Jack se poderia ir à casa deles. Ela gentilmente me entregou as chaves da casa, que ficava logo ali. Tenho que admitir que eu era uma criança um pouco nervosa, facilmente assustada por coisas. Então, quando ela me disse que eu tinha que ir à casa deles sozinho, eu não fiquei muito feliz com isso. Até onde me lembro, eu estava usando o banheiro na casa deles, sozinho, quando de repente o ventilador do banheiro ligou sozinho. Eu me apressei para terminar e saí de lá o mais rápido que pude. Anos depois, em 2014, comecei a ir mais frequentemente à casa do Jack, principalmente na esperança de ver mais coisas estranhas acontecerem. Desse ano até o final de 2015, vi coisas estranhas suficientes para me fazer hesitar em voltar para aquela casa. Vamos começar em meados de 2014. Jack e eu tínhamos 12 anos, então, claro, estávamos fazendo coisas bobas. Normalmente ficávamos acordados até tarde,
se conseguíamos dormir. Mesmo depois que a mãe dele nos mandava para a cama, geralmente dormíamos na sala de estar, porque as poltronas reclináveis eram mais confortáveis do que qualquer uma das camas da casa. Nossa rotina era praticamente a mesma toda vez. Jack adormecia e eu ficava inquieto a noite toda até finalmente desmaiar. As poltronas estavam encostadas na parede, então você podia ver o resto da sala de estar e a área de jantar. Quando tudo está na escuridão total, é fácil sentir medo, especialmente quando você pode ver a cozinha que leva a outro quarto. Esse quarto estava cheio de bonecas antigas e assustadoras que usavam como depósito. Lembro-me de estar deitado lá uma vez, pensando em algo que não consigo me lembrar agora, tentando adormecer. Estava a poucos metros de Jack e ele já estava dormindo. Comecei a sentir uma leve brisa e uma rajada de ar frio. Puxei os cobertores sobre mim pensando que era apenas uma corrente de ar, mas então vi algo se mover pelo canto do meu olho e ouvi um sussurro fraco que parecia estar bem ao meu lado. Não dormi muito naquela noite. Coisas assim continuaram acontecendo depois disso. Eu comecei a me acostumar, mas uma coisa que realmente assustou tanto a mim quanto ao meu amigo foi a noite em que a porta continuou abrindo e fechando. Isso aconteceu no início de 2015. Jack e eu estávamos apenas jogando Halo quando decidimos ir até a cozinha e pegar alguns refrigerantes. Ao sairmos, fechamos a porta atrás de nós, mas quando voltamos mais tarde, a porta estava escancarada. Não pensamos muito nisso e entramos para continuar jogando por mais algumas horas. Eventualmente, decidimos que já estava tarde e era hora de ir para a cama. Desligamos os jogos e fomos direto para a cama. A cama dele era bem grande, então nós dois dormimos em extremidades diferentes. Cerca de meia hora se passou e Jack já estava dormindo, como de costume. Eu estava prestes a adormecer quando ouvi um leve rangido. Olhei para cima e vi que a porta dele estava escancarada, como antes. Como eu realmente não gostava de poder ver o corredor dele, que parecia um buraco escuro na casa, levantei-me para fechar a porta. Mas, 10 minutos depois, ouvi a porta se abrir novamente, mesmo sem nenhum vento ou brisa. Eu estava realmente assustado naquela hora. Pelo resto da noite, tudo o que pude ouvir foi a porta rangendo para frente e para trás. Sem surpresa, liguei para minha mãe me buscar cedo na manhã seguinte. Eu não estava disposto a arriscar mais nada. Com base nas minhas experiências, aprendi a não mexer com o paranormal, mesmo que você esteja curioso. Isso pode lhe dar pesadelos por anos. Eu percebi isso e espero que você também. Meu namorado e eu tivemos que ir para Atlanta neste fim de semana. Não estávamos bem no meio da cidade, mas um pouco fora dela. Chegamos ao hotel por volta das 9 da noite. Meu namorado queria tomar banho, então eu disse que iria ao McDonald's. Fui sozinha por volta das 9h30. Nosso hotel ficava ao lado de um shopping e alguns restaurantes e lojas, mas ainda parecia um pouco privado. A frente do hotel dava para um grande espaço vazio, e atrás havia uma área de frete e carregamento. Quando entrei, vi 2 caras no estacionamento vazio do outro lado da rua e não havia nenhum carro por perto. Foi um pouco estranho, mas como eu já estava dentro, não fiquei muito assustada. Estávamos apenas comendo e assistindo TV quando, por volta das 10, ouvi um alarme. Eu disse ao meu namorado que alguém devia ter saído pela saída de emergência. Ele olhou para fora e viu que era o alarme do nosso carro. A chave do carro estava na mesa lateral o tempo todo, então não poderíamos tê-la pressionado acidentalmente. Ele disse que iria lá fora desligá-lo porque não estava funcionando da janela. Naquele momento, não pensei muito sobre isso, mas assim que meu namorado saiu, senti muito medo e ansiedade de repente. Foi como uma grande onda me atingindo. Levantei rapidamente e travei o ferrolho da porta. Ri de mim mesma, pensando que estava preocupada demais. Então fui até a janela para ver se ele havia desligado o alarme e se estava voltando para que eu pudesse destravar o ferrolho. Quando espreitei, vi um cara no estacionamento vazio. Apenas um desta vez. Liguei para o meu namorado e disse: "Não saia,
Apenas desligue o alarme do saguão. Tem alguém no estacionamento, então tome cuidado. De repente, houve uma batida na porta. Pensei que poderia ser meu namorado, mas sou cautelosa. Sempre olho pelo olho mágico, e estou muito feliz por ter feito isso desta vez. Quando olhei, meu coração afundou. Havia um homem olhando diretamente pelo olho mágico, como se estivesse tentando ver dentro. Isso me assustou muito, especialmente por causa da visão distorcida, que o fazia parecer realmente grande. O homem tinha uma barba escura e estava usando um moletom com capuz. Eu sabia que não iria abrir a porta para ele. Queria ligar para o meu namorado, mas não queria que o homem soubesse que eu estava dentro. Então fui para o banheiro, liguei para o meu namorado e sussurrei: "Tem alguém na porta, por favor, volte aqui." A batida continuava ficando mais alta e mais alta, mas o homem não dizia nada. Talvez fosse tarde, ou talvez ele estivesse bêbado e tivesse errado o quarto. Não tenho certeza. Então ficou quieto. Eu queria verificar se ele ainda estava lá, mas estava com medo de olhar pelo olho mágico novamente e vê-lo. Parecia que minhas pernas estavam pesadas enquanto caminhava até a porta. Surpreendentemente, o homem tinha ido embora quando verifiquei, mas logo em seguida, batidas frenéticas fizeram meu coração disparar novamente. Então ouvi a voz do meu namorado, e eu não me importava se o cara voltasse. Não ia deixar meu namorado trancado do lado de fora. Na manhã seguinte, contamos à recepção, mas eles não levaram a sério, já que nada de realmente ruim aconteceu conosco. Fomos embora naquela noite e ficamos em um hotel muito mais seguro. O resto da viagem foi boa, mas não podemos esquecer o que poderia ter acontecido se eu tivesse aberto a porta sem verificar quem era. Essa foi a parte mais perturbadora disso. Meu nome é Harvey e sou do Reino Unido. Esta história aconteceu comigo cerca de 6 anos atrás, quando eu tinha 11 anos. Tudo começou quando meus pais e eu estávamos hospedados em um hotel chamado Rison por 5 dias. Estávamos de férias na Disneyland Paris e ficamos de 17 a 21 de julho. Era um dia ensolarado e estávamos todos relaxando no saguão do hotel. Meus pais e eu encontramos um lugar confortável em um sofá e fomos acompanhados pela minha nova amiga Paige e sua mãe. Paige era uma garota amigável, um pouco mais velha do que eu, mas nos dávamos bem. Nossos pais estavam conversando sobre coisas normais, como o que poderíamos fazer para nos divertir e outras coisas que poderíamos gostar. Paige mostrou aos meus pais e a mim a foto que tirou com o Mickey Mouse, e eu mostrei a ela e a mãe dela a minha também. Então, perguntei aos meus pais se estava tudo bem para nós dois irmos ao jardim. Eles disseram que sim, então saímos. Assim que estava prestes a abrir a porta, vi um homem que trabalhava lá vindo em nossa direção. Paige e eu olhamos na mesma direção, imaginando por que ele estava vindo até nós. O homem parecia ter uns 20 e poucos anos. Ele tinha cabelos castanhos escuros, olhos azuis, e estava usando uma camisa branca com uma gravata preta. Ele também vestia um colete azul, calças pretas e sapatos pretos. Além disso, ele era muito alto e magro. O homem parou bem na nossa frente enquanto limpava alguns vidros. Paige e eu apenas sorrimos educadamente, e então o homem se afastou enquanto continuava trabalhando. Quando saímos, Paige me disse: "Isso foi muito estranho", e então deu uma risada nervosa. Eu disse a Paige que o homem poderia se meter em encrenca se continuasse nos incomodando assim. Ela concordou. Então mudamos de assunto. Conversamos sobre o quanto estávamos nos divertindo nas nossas férias, indo aos parques da Disney e coisas assim. Depois decidimos verificar se o cara havia ido embora. Pensávamos que tudo havia acabado, mas estávamos enganados. Aquele cara ainda estava lá, apenas parado perto da janela, nos observando. Pensei que talvez estivesse imaginando coisas, mas não estava. Ele estava apenas parado lá, sem expressão alguma no rosto. Ele continuou nos encarando por um tempo que parecia longo. Tentamos ignorá-lo olhando para outro lado, mas quando olhamos de volta, ele ainda estava lá,
nos encarando. Meu instinto de luta ou fuga entrou em ação, e eu já tinha tido o suficiente, então gritei: "O que você está olhando?" O homem apenas deu um sorriso assustador e começou a acenar lentamente para nós. Então ele se afastou como se não quisesse ser visto. Então fomos até a recepção para relatá-lo, mas quando dissemos como ele era, eles pareciam confusos. Disseram que não conheciam ninguém assim trabalhando lá. Pedimos que chamassem a polícia, mas mesmo depois que eles vieram, não conseguiram encontrá-lo. Eu tenho 23 anos e decidi experimentar o aplicativo de relacionamentos Hinge. Já tinha tentado alguns outros apps antes, mas não tive muito sucesso. Criei um perfil e comecei a navegar. Antes que percebesse, estava recebendo combinações. Uma delas era com o Chris. Ele tinha 1 ano a mais do que eu e cabelos castanhos, um estilo artístico legal, óculos grossos e barba. Tivemos uma conversa muito boa uma noite e concordamos em nos encontrar pessoalmente. Decidimos ir a um bar que eu tinha visitado algumas vezes com amigos. Não era minha primeira escolha, mas parecia um bom lugar para o nosso primeiro encontro. Quando cheguei ao bar, o Chris já estava me esperando. Entramos e, surpreendentemente, tivemos um encontro muito bom. O Chris parecia um pouco tímido, mas não foi um grande problema. Na verdade, achei ele meio fofo. Tomamos algumas bebidas e acabamos conversando por cerca de 2 horas, realmente nos conhecendo. Quando nosso encontro acabou, nos despedimos e fui para casa. Nas semanas seguintes, o Chris me mandava mensagens de vez em quando, mas não era consistente. Isso me deixava insegura sobre como as coisas estavam indo. Eventualmente, parei de responder completamente. Achei que talvez ele não estivesse tão pronto para um relacionamento quanto eu. Não me senti mal com isso. Algumas semanas depois, estava em casa entediada quando recebi uma notificação no meu celular. Era o Chris. Fiquei surpresa, mas meio feliz em ouvir dele. Ele perguntou se eu queria sair naquela noite, e como não tinha planos, disse sim. Dessa vez, decidi dar meu endereço para que ele pudesse me pegar e passarmos mais tempo juntos. 30 minutos depois, ele chegou na frente do meu prédio. Ele dirigia um Honda Civic azul com um grande amassado no para-choque traseiro. Entrei, mas algo parecia estranho imediatamente. Como mencionei, o Chris era um pouco desajeitado, mas dessa vez mal falou. Instantaneamente, me arrependi de ter entrado no carro com ele. Pensei comigo mesma: assim que pararmos, estou fora daqui. Dessa vez, estávamos indo para um bar diferente. Quando o Chris estacionou o carro, inventei uma desculpa, fingindo receber uma ligação urgente que exigia que eu saísse imediatamente. Pude ver dúvida no rosto do Chris, mas não fiquei para explicar. Virei e fui embora. Depois peguei o ônibus. Bloqueei e deletei o Chris do Hinge. Também bloqueei o número dele no meu celular. Ele não fez nada terrível, mas algo nele me deixou desconfortável. É difícil explicar, mas as coisas simplesmente pareciam estranhas. No entanto, se isso fosse o fim, essa não seria uma história assustadora. Nos dias seguintes, o Chris me enviou uma solicitação de amizade no Facebook e começou a me seguir no Instagram. Comecei a me sentir realmente arrepiada, então o bloqueei em ambos os aplicativos. Por alguns dias, tudo parecia bem, mas então as coisas ficaram assustadoras. Notei o carro dele estacionado na rua perto do meu local de trabalho e até perto do prédio do meu apartamento. O amassado no para-choque tornou fácil reconhecê-lo. Semanas se passaram e eu via o carro dele de vez em quando, mas nunca vi o Chris pessoalmente. No entanto, isso mudaria em breve. Uma noite, voltando tarde do trabalho, a calçada estava escura. De repente, senti um arrepio na espinha. Naquele momento, olhei para o outro lado da rua e vi o carro do Chris. A noite estava silenciosa e a rua estava quase deserta, o que me deixou extremamente vulnerável. De repente, senti alguém me agarrar por trás. O braço de um homem se envolveu em mim. Era o Chris. Lutamos por um tempo que parecia longo,
embora tenha sido apenas alguns segundos. Assim que percebi que não conseguiria vencê-lo, entrei em pânico e fiz a única coisa que consegui pensar. Eu gritei. Gritei o mais alto que pude e não parei. Eventualmente, o barulho deve ter atraído atenção porque algumas pessoas saíram para a rua de um dos prédios de apartamentos próximos. Assim que as pessoas saíram, o Chris fugiu. Felizmente, eu tinha anotado a placa do carro do Chris, então não foi difícil para a polícia encontrá-lo. Ele está enfrentando acusações legais pelo que fez e me foi concedida uma ordem de restrição para mantê-lo afastado de mim. Houve muitos sinais vermelhos de que algo ruim poderia acontecer comigo, mas simplesmente os ignorei. Agora percebo que deveria ter chamado a polícia quando percebi o carro dele no meu bairro. Sinais como esse não devem ser ignorados, e quase sofri uma terrível consequência por isso.